Muito bem, vamos lá agora começar a administrar os containers, né? O capítulo é executando e administrando containers. Aí. Primeira coisa é o seguinte, primeiro que nós temos que ter em mente o comandinho Docker, né? O Docker é um comandinho, é o CLI, né? O command line, né? Que você usa para interagir com o Docker Daemon, que nós vamos ver mais para frente, vocês vão entender melhor. Mas por enquanto, vamos lá, Docker espaço run. O run é o comando, o parâmetro do comando Docker utilizado para executar um container. Você faz a execução, né? Você starta um container, né? Executa um container. Então vamos lá. Docker run espaço hello world. Por que hello world é assim que todo mundo faz, né? Todo dev começa assim, fazendo o seu, aprendendo a linguagem e tudo mais, então hello world. Mas daí você me pergunta o seguinte, você fala, Jefferson, pô, mas eu não tenho nenhum container aqui, você está falando para eu dar esse Docker run aí, mas não tem nenhuma imagem, não fez nada, como que ele vai executar? Pelo seguinte, quando você digita Docker run qualquer coisa, o Docker Run Debian, Docker Run Ubuntu, sei lá, se a imagem não existir aí na sua máquina, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o pull dessa imagem. Ele vai lá no Docker Hub, que nós vamos ver lá para frente, vai lá no Docker Hub, faz o download dessa imagem de container para a sua máquina e executa. Quando você digitou lá Docker Run Hello World, o que o Docker Run fez? Primeiro, consultou na base aqui para saber se existia já essa imagem. Quando ele viu que essa imagem não existia, ele foi lá no Docker Hub, lá na internet, né, Docker Hub, que vocês vão ver logo menos aí do que é o Docker Hub, fez o download dessa imagem e trouxe para cá, para o seu Node, para a sua máquina, você está fazendo o teste. Fez o download. Quando ele fez o download, o pull dessa imagem, o que ele faz? Ele starta, ele executa esse container. Qual que era a função desse container? Printar essa imagem aqui na tela, até demonstrando os passos e tudo bonitinho. Como esse cara, esse container Hello World, ele só tinha que surgir, ser executado, fazer uma função e ser finalizado, se eu der aqui um Docker PS, o Docker PS, o parâmetro PS é para visualizar todos os comandos em execução, né? Se eu der um Docker PS aqui, eu não estou enxergando esse cara, ele não está mais em execução. Por quê? O Hello World, o container Hello World, ele foi, fez o pull, fez o download, foi executado, né? Fez a função dele, que era imprimir a mensagem, e foi finalizado. Entenderam? Então se eu não tenho essa imagem, o Docker vai lá no Docker Hub, que é o repositório de imagens dele, faz o download e executa aqui para mim. Fácil, não é? Agora que nós já executamos o nosso primeiro container, como eu falei, quando ele não existe, aí vai lá e faz o download, né, do container, ele traz aqui na sua máquina, digita aí Docker espaço images. O parâmetro images do Docker é para mostrar todas as imagens, né, que você já tem aí na sua máquina, né? Uma imagem de container, a gente vai ver com mais detalhes, mas a imagem, pensa que na imagem é um container parado, né? Falando grosseiramente, é um container lá parado, bonitinho. Quando você executa essa imagem, ele vira um container lá em execução e toma vida, né? É uma imagem parecida com os ISO, essas coisas que nós é bem, né? Você vai entender mais pra frente, certo? Deu um Docker Image, aí apareceu lá bonitinho a imagem, tá lá o Hello World. Quais são as informações que ele trouxe? Primeira coluna tem lá o repositório, que é o nome da imagem. Depois nós temos a tag, que é a versão, image ID, que é a identificação da imagem, né, o ID da imagem, quando essa imagem foi criada e por fim o tamanho dela. Todo mundo conseguiu visualizar aí bonitinho? Agora, se eu executar, eu já sei que o PS ele me mostra os containers em execução. Se eu der um Docker PS, eu vou ver que esse container não está em execução, afinal o Hello World veio, mostrou a mensagem, foi finalizado. Se eu quero visualizar todos os containers da minha máquina, é Docker PS-A, ok? Porque que acontece? Todos os containers que foram executados, eles permanecem na máquina. Eles continuam lá ocupando espaço até, né? Então se você esquecer, vai criando container, criando, e não faz um gerenciamento, vai chegar uma hora que você vai estar com uma caralhada de containers e nem sabia. Docker PS-A traz todos os containers que foram parados ou finalizados com erro ou não. Tá vendo aí? Apareceu? Tá aí o Hello World agora? Quando você dá um Docker PS, com ou sem o "-a", você tem que reparar nas seguintes colunas. Ó, primeira coluna, Container ID, que é a identificação desse container. Depois, Image, que é a imagem, né, que esse container utilizou. No caso nosso, Hello World, não é isso? Depois, o comando que ele executou. Depois, quando foi criado, qual o status dele, não é isso?
se ele tem alguma porta, né? Se ele se comunica através de alguma porta, chegou aí? E por fim o nome do container. Se você não passa o nome para o container, o Docker sempre tem uma boa criatividade aí para nome de container, um melhor que o outro, tem que ver. Olha só, então até agora nós já vimos o Docker Run, nós já vimos Docker Image, Docker PS, Docker PS-A, certo? Foi fácil tudo isso, não foi? Já sabemos também como que funciona, né? Se eu não tenho a imagem aqui, como que ele faz? Vai lá na internet, faz o download dessa imagem, lá no Docker Hub, né? Faz o download dessa imagem e aí ele executa na minha máquina, certo? Já sei também que os containers que não estão em execução, eles aparecem somente no PS-A, né? Docker PS-A. Muito bem, vamos lá para frente, eu quero saber um pouco mais de container. Tem mais aí? Mostra para mim mais coisas. Nós criamos lá o Docker Run Hello World, mas nós não tivemos nenhuma interação com esse container. Ele veio, mostrou a imagem e foi embora, não é isso? Temos alguns parâmetros que são fundamentais para que você consiga entender e também para que você consiga interagir com os containers. Dois parâmetros que nós vamos usar agora logo de cara, que é o "-ti". São parâmetros do comando Docker Run, né? Então vamos lá, "-ti". O T é para que você tenha um terminal, né? Para que ele te traga um terminal de console. E o I é para que você tenha uma interação, para que você tenha uma interatividade com o seu container. Além desses dois, um bastante utilizado também do Docker Run é o "-d", para que você faça com que o seu container rode como se fosse um daemon, né? Um processo em background e tudo mais. Beleza? Vamos primeiro conhecer o "-ti". Vamos lá, só para a gente cair para dentro do container e ver como que funciona. Vamos lá todo mundo, Docker espaço run espaço "-ti" espaço Ubuntu espaço /bin/bash. O que está falando essa linha? Docker Run, já sabemos, "-ti", terminal interativo, da hora. Próximo, o nome da minha imagem. Qual que é a imagem que eu quero utilizar para esse container? Ubuntu. Segundo, qual que é o comando que eu quero executar? /bin/bash. Para que eu tenha um shell, né? Para que eu caia na máquina num shell bonitinho lá, né? Dá um enter aí, olha só. Se você não tem essa imagem ainda do Ubuntu, o que ele vai fazer? Vai lá no Docker Hub, faz o download dessa imagem aí e disponibiliza. Então, dependendo da sua banda larga, pode demorar um pouquinho, mas a imagem é pequena, não é nada de assustar não, ok? Dá um enter aí, olha só, estamos no container. Repare aqui no prompt, né? Olha só, no nome estranho, já estamos dentro do container. Pode dar um IP ADDR, um ifconfig aí, tá todo mundo bonitinho? Olha só que maravilha, então nós estamos no container, estamos interagindo com esse container, ok? Se fosse com a opção "-d", eu não teria essa interação, ele estaria rodando em background, certo? Entenderam a diferença do "-ti" para o "-d"? Fácil, não é? Bem, vamos lá praticar um pouquinho então sobre esses carinhas que nós acabamos de ver. Vamos lá. Docker Run espaço "ti" espaço CentOS 2.7. Olha só, eu tô pedindo, eu tô falando qual é a versão do CentOS que eu quero. Eu quero a versão 7 do CentOS. Dá um enter aí. Mais uma vez, se não existir, vai fazer o download, né? Vai executar. Estamos aí no container, beleza? Ah, mas eu não tô acreditando, Jefferson. Você pode estar enrolando. Então faz o seguinte, dá um cat/etc Red Hat Release aí. Tá lá mostrando qual que é a versão. Tá certinho do CentOS? Olha só que maravilha! Dá um ifconfig, enfim, né? Um IP ADDR. Bem, olha só. Eu tô no container, mas eu quero sair do container. O que eu faço? Se por um acaso você executar Ctrl+D, você vai finalizar esse container. Por quê? Você vai matar o shell. E o shell é o principal processo desse container, né? Quando você não passou nada, nenhum entry point diferente, vocês vão aprender lá pra frente, ele acaba utilizando o shell, né? Na maioria das distribuições, acaba utilizando o bash como principal processo. Se você digitar Ctrl+D, o que ele vai fazer? Ele vai sair do shell, vai matar o shell e, consequentemente, matar o container. Agora, se você quer sair do container e manter ele em execução, o que você vai fazer? Ctrl+PQ. Vamos lá todo mundo? Ctrl+PQ, olha só, saí do container e voltei lá para o meu host, certo? Quero ter a certeza que esse container ainda está em execução. O que eu faço? Docker espaço PS, dou um enter. Apareceu aí? Olha só, tem lá o container ID, a imagem. Funcionou? É Linux, né? Sempre funciona. Aí, Jefferson, mas tá bom, mas eu me arrependi, eu quero voltar para o container, eu gosto do container. Sim, você consegue voltar para o container. Como que você faz para voltar para o container? É só você atachar ao container. Fácil, dá lá o Docker PS, pega lá o container ID, agora faz o seguinte, Docker espaço attach espaço container ID, Enter. Voltou para o container. Fácil, não é? Simples. Simples como voar. Muito bem, agora faz o seguinte, vamos sair do container, pode matar esse container, dá o Ctrl+D, vamos brincar um pouquinho mais. Digita aí, Docker espaço create espaço Ubuntu, dá um Enter aí.
Repare o seguinte, quando você utiliza o create, dá um docker ps, você vai ver que ele não deixa o container em execução, ele apenas criou o container, mas o container está onde? Está parado lá, ok? Você criou o container, mas você não teve nenhuma interação com esse cara, né? Você não colocou ele para executar, só fez a criação. Vale conhecer docker create espaço o nome do container. Agora, se você quer executar esse cara, o que você vai ter que fazer? Lembre-se, se eu quero executar um container é o que? Docker run espaço -ti espaço ubuntu. Aí ele vai pegar e vai executar o container, inclusive trazendo interatividade para mim, né? Olha só, tô suando igual um cavalo. Se você não acredita que você está lá no Ubuntu, né, faz o seguinte, lá no container, dá um cat, lá no container, dá um cat aí no /etc Debian version, vai mostrar aí. Tá lá que não é, né? Mostrou? Bonitinho? Bem, lembre-se sempre, se eu quero sair do container sem matá-lo, Ctrl PQ. Se eu estou com o container em execução e eu cansei dele, eu quero pegar e quero encerrar esse container, quero estopar o container, parar o container, eu consigo. Como que eu faço isso? Docker espaço stop espaço o container ID. Dá um enter aí. Docker ps, ele está em execução? Sumiu, não sumiu? Dá agora um docker ps-a. Olha lá. Paradinho, bonitinho, não foi isso? Se eu quero startar, me arrependi de ter parado esse cara, docker espaço start espaço o container ID, ele vai subir esse cara para eu. Subiu aí, bonitinho? Se por algum motivo eu quiser pausar o meu container, eu consigo também. Docker espaço pause espaço o container ID. Lembrando que o container ID você pega lá no docker ps, certo? Agora, se eu quero despausar, eu quero voltar a executar esse cara, né? Quero descongelar esse meu container. Como que eu faço? Docker espaço unpause espaço container ID. Fácil assim. E se eu quero saber o quanto que esse meu container está consumindo, né? Quanto que ele está utilizando de recursos? Como que eu faço? Fácil demais. Docker espaço status espaço container ID, olha lá, ele vai te trazer as seguintes informações. O que ele traz é o container ID, quanto você está usando de CPU em percent, né? O quanto você está utilizando em memória, né? O quanto você está utilizando em o limite, e também o quanto você está utilizando de memória em percentual, né? Quantos porcentos você está utilizando, quanto você está utilizando de rede, de I/O de rede e também de I/O de blocos, né? Escrita, leitura de blocos. Certo? Essas informações que ele te traz já dá para você ter um norte, né? Sobre a utilização de recursos aí dos seus containers. Agora, se eu quero saber quais são os processos, como os processos estão consumindo os recursos do meu container, é mais simples ainda. Como que eu faço? Docker espaço top espaço container ID. Ele vai trazer praticamente o top. Ele vai trazer para ti quais são os processos que estão rodando nesse container e todas as informações de processos, PID e tudo mais. Todo mundo enxergando, bonitinho? E também é muito simples, caso eu queira ver os logs, por exemplo, de determinado container. O que acontece? Docker espaço logs espaço container ID. Com isso ele vai me trazer as informações de log, né? Lembrando que container, ele loga tudo que está em primeiro plano, né? Tudo que está em foreground. Então você vai ver informações até mesmo se você caiu lá para dentro do container de um CD, um LS, você vai visualizar aí nos logs. Funcionou? Docker logs espaço o container ID. Bem, vamos lá, cansei de brincar de container, já me encheu o saco, eu já aprendi a startar, a estopar, já vi sobre quanto ele consome de recursos, já vi os processos que estão rodando dentro dele, já vi como pausar, como despausar, já vi uma porrada de coisa, já vi como atachar novamente, né, para eu voltar para um container. Pô, cansei de container, não aguento mais, quero remover, chega, quero remover o container. O que eu faço? Simples. Se você está com o container parado, já bonitinho, ele não está em execução, é fácil. Docker espaço rm espaço container ID. Já era, removeu o container, definiu, o container não existe mais. Porém, se o container estiver em execução, você não consegue remover ele dessa forma. Você precisa forçar. Como que você força? Com "-f". Docker espaço rm espaço "-f" espaço container ID. Usa o "-f", docker, espaço rm, espaço "-f", o container ID. Não docker ps, um docker ps-a, você vai ver que o container não existe mais. O container, porém as imagens ainda existem. Dá um docker images aí, você vai ver as imagens aí. Enxergaram? Muito bem, isso daqui foi somente como você administrar, gerenciar aí o básico de containers, né? Startar, rodar o container, saber o que é o modo interativo, né? Conhecemos vários parâmetros do run, -t, -i, -d,
vimos start, stop, stats, pause, enfim, conseguimos aprender diversos parâmetros aí para administrar os meus containers. O que nós vamos fazer agora é configurar o limite de utilização de recursos desses containers. Vamos lá limitar tanto memória como CPU e tudo mais, certo? Então vamos lá para a próxima sequência de vídeo aí, vamos lá, ok? Vai lá tomar um café, tomar uma cerveja, sei lá, fazer um exercício, nadar, pular, né? Usa a criatividade aí, sai um pouquinho, relaxa, já viu bastante, gravou bem esses caras, executou? Relaxa um pouquinho agora aí, vai ver um vídeo lá no Xvideos, no YouTube, sei lá o que você gosta. E vamos voltar aí fazendo a parametrização para restringir a quantidade de recursos dos nossos containers em relação a CPU, memória e tudo mais, né? Vai!